Eu acho que a crescente do aluno é gigantesca, né? Até eu também tinha a ideia, com a Jennifer, a ideia de concurso. Aí, estando na prefeitura, acabei enjoando um pouco do órgão público e resolvi me arriscar no estágio, né? Sempre tinha um medo aí de que seria algo muito fechado, muito amarrado, né? Que não teria tanta liberdade para ver, para atuar assim, de uma forma dinâmica. Mas ali desde o início, o Wilson sempre deixou a gente bem à vontade para analisar o caso, expor as nossas ideias, peticionar de uma forma livre. E lógico que depois com as orientações dele, a correção dele, ajustando, né? E sempre indicando ali quais seriam o melhor caminho, né? Com toda a experiência que ele tem. E vejo que isso agrega muito no aluno. Claro que desde a princípio, na faculdade você não tem tanto aporte teórico, mas a partir dali do terceiro, quarto período, acho que fazer um estágio é fundamental. E imagina você faz atendimento ao público ali, né? Sim. Você pensa bem, analisa a experiência que você já está tendo com o público. Eu não tinha nem ideia de como seria, como fazer, né? Porque às vezes você pensa bem assim, o cara é formado em Direito. Igual eu comentei num outro podcast. Eu, antes de fazer o podcast, eu procuro sempre estudar sobre o podcast antes para poder argumentar, né? E antes de fazer o podcast, antes mesmo de entrar na instituição, eu não tinha conhecimento algum de que cada advogado ele tem uma determinada área. Eu achava que todo advogado podia pegar qualquer caso. Entendeu? Eu achava isso. E eu acredito que é o que a maioria pensa. Porque eu vejo que as pessoas elas chegam aqui e elas falam bem assim, o fórum me mandou aqui para falar com o advogado. Tá, qual área que é? Daí ela fala a área que precisa de atendimento. Então, assim, antes eu não tinha essa visão de que, eu vou mandar, se é penal, eu vou mandar pro Wilson. Eu não tinha essa visão nenhuma. E muito bacana de entender também que vocês são amigos. Então, por exemplo, você quer fazer penal e a Jennifer quer trabalhar com família, né? Então, se, por exemplo, você se formar depois, se chegar algum caso para você de família, você vai enviar para Jennifer. Pode fazer parcerias, né? Pode fazer parcerias. Não é aquela coisa de advogado mesquinho. Eu falo que é advogado mesquinho, porque você não vai ser bom em tudo. Por isso que eu pergunto para vocês a área que vocês querem atuar. Ninguém é bom em tudo, gente. Vai chegar uma época da vida que você vai ter que se especializar em alguma coisa. É a mesma coisa que eu vou num clínico geral, mas eu tenho problema no coração. O clínico vai me enviar para um cardio, não é verdade? Perfeito. Da mesma forma, se você for se formar em penal e chegar um caso para você trabalhista, você vai passar, trabalhista ou de família, aliás, você vai passar para Jennifer. Então, essa parceria que vocês formam aqui dentro da instituição. Porque antes a gente não ouvia isso. O advogado, ele pegava qualquer caso. Aí o que acontecia? O advogado perdia o caso, o cliente não ia mais nele, porque falava que ele não era bom, né? E você não vai ser bom mesmo. Não adianta você querer pegar tudo pra você, né? Então, por isso que vocês estão tendo essas práticas aqui e por isso que na segunda parte da OAB ali você pode definir o que você quer. E é por isso que o professor frisa dentro da sala. O que você quer? O que você quer? Direcionando o aluno. Porque, cara, vamos falar bem a verdade, tem muita gente formada em Direito. Tem vários profissionais formados em Direito. O que vai diferenciar vocês no mercado é o trabalho de vocês. Não adianta querer pensar que vocês vão se formar aqui e vão querer pegar qualquer caso e vão querer atuar em qualquer área. Não adianta, por isso a importância. Tá fazendo Direito, tá se especializando, vocês já estão tendo esse atendimento com o público. Eu acho que é o principal isso, que é o principal. Como atender. Quem diria que Direito tem que ter, você tem que entender sobre atendimento ao público? Quando a gente fala atendimento ao público, você pensa o quê? Vendedor. Isso. Para que eu vou entender? Para que eu vou buscar entender sobre isso? E é interessante isso, Mayara, porque assim, o aluno chega na sala de aula e ele recebe uma carga de informações e de modelos teóricos. É uma loucura de informação. Chega a ser violento isso, né? A quantidade de informações que a gente passa para o aluno ali no decorrer do curso. Quando ele entra no núcleo de prática, surge uma demanda para esse aluno no sentido dele pegar
aquela informação, aquela teoria e adaptar aquela teoria para suprir uma demanda real. Então é um movimento e é um raciocínio muito diferente daquele da sala de aula. Isso é um então, choque mesmo. Você reúne um modelo teórico na sua mente, sabe como ele funciona, e aí chega uma mãe ali desesperada com o filho no colo dizendo: olha, doutor, eu estou aqui com meu filho, e o marido foi embora e abandonou a gente, e o meu filho está passando necessidade. Então o aluno tem que ir lá naquele modelo teórico, lembrar como é que funciona a questão dos alimentos, saber quais são os documentos que ele vai requerer para essa mãe, saber como recolher essa documentação, saber como elaborar uma procuração e um atestado de insuficiência para justificar o pedido de justiça gratuita, formalizar todo esse raciocínio de problema e solução numa petição e encaminhar tudo isso para o juiz. Aí você fala: poxa, Wilson, é tudo isso? É tudo isso. Cansei já. E eu asseguro a vocês que os dois aqui estão plenamente aptos a fazerem isso. Eles têm condição plena de fazer todo esse procedimento que eu acabei de descrever. É óbvio, depende do professor ali, depende do advogado ali, por questões formais. Mas se eu colocar agora um problema na mão do Joel e falar assim: Joel, resolve isso aqui para mim, eu não tenho dúvida que ele vai dar uma solução técnica, profissional para aquele problema que eu estou apresentando. A Jennifer, a mesma coisa. Pode ter um ponto ou outro de dificuldade, às vezes uma terminologia ou outra, mas a essência para solucionar o problema, que é a grande sacada do advogado. O advogado não é um repetidor de modelos teóricos. O advogado é um cidadão que resolve problemas. Então, nós ensinamos os nossos alunos a resolver problemas. O núcleo é um otimizador disso, é um laboratório. Então, quem vem para o núcleo sai com uma melhor condição para enfrentar essas dificuldades. E como a instituição em si, né? Quando eu falo em instituição, eu falo dos professores, da coordenação e também dos alunos. Eu tinha uma visão antes de que o profissional de direito, né? Quando você tem que chamar o cara de doutor, você já fica meio assim, né? Ah, doutor, sim. Antigamente, esses profissionais de direito, eles vestiam um terno e uma gravata e, em vez de passar confiança para a pessoa, eles passavam medo. E eu falo isso porque eu já passei por isso. A minha mãe já precisou de um advogado, eu já fui com ela, e é aquele advogado que se veste assim só para falar de artigo que você não entende nada. Então, agora lembrando do passado, eu penso assim: pai, esse cara não teve prática no curso dele. Porque vocês estão tendo conhecimento, por exemplo, de caso a caso aqui. Então, vocês sabem que vocês são camaleão nessa história. Vai chegar pessoas que às vezes vai ter um entendimento maior, como vai ter pessoas que são mais leigas no assunto. E vocês vão ter que conversar com elas de uma forma diferente. Vocês não podem simplesmente colocar o terno e a gravata e você, tipo, eu sou o doutor aqui e vou falar com você sobre alguns artigos e não sei o quê. Então, isso se criou na sociedade. As pessoas muitas vezes têm medo de procurar um profissional de direito porque pensam que não vai entender o que ele fala. E isso é real, tá? Isso é muito real. Chega a caso de tipo: eu acho que eu não vou procurar porque não vai dar em nada. Nem vou procurar porque isso daí é muito burocrático. E às vezes, se eu for sentar com o professor Wilson aqui e falar para ele do meu caso, eu vou me sentir super à vontade de ouvir ele falar. Porque ele sabe conversar. Então não é só o cara que está vendendo roupa e calçado, que tem uma loja, que precisa saber se comportar diante ao consumidor, diante ao cliente, né? Todos nós temos que saber se comportar diante do cliente. E vocês estão tendo exatamente essa prática para exatamente isso. Saber se comportar com o cliente. Porque não adianta de nada você se formar, colocar o terno e a gravata, tipo, eu sou o doutor, e vocês têm essa visão também? Vejo que esse primeiro contato com o cliente é meio que um bate-papo, né? Isso mesmo. Você tem que entender o cliente, o que ele quer, o que ele busca, qual o desejo dele. E depois, como você falou, senão você vai acabar assustando o cliente, Assustando. né? E nunca mais vai voltar. Mas eu vejo que você estar por dentro, explicar certinho, saber o que ele quer, ajuda muito. E esse é o contato que a gente tem no núcleo, né?